Bom, a gente volta a falar agora com Daniele Aires. Ela é professora de Segurança e Política Internacional da Universidade Federal de Santa Catarina. A gente vinha conversando, né, professora? Bom dia, mais uma vez, quando o sinal foi interrompido. Vamos retomar aqui a linha de raciocínio. A gente vinha falando desse referendo que está sendo feito nesse momento com a população dessas 4 regiões que a Rússia pretende anexar ao seu próprio território. A senhora disse que esse referendo não tem validade, pelo menos para a comunidade internacional, né? Exatamente. Do ponto de vista internacional, a legitimidade é nula, né? É um referendo que não foi planejado, não é possível fiscalizá-lo para saber se as pessoas estão tendo a liberdade de escolha, se os seus procedimentos de apuração estão sendo legítimos e se não há pressão, obviamente, para que se vote a favor ou contra o pleito, né? Nesse caso, a favor da anexação desses territórios à Rússia. Né? Mas, por outro lado, aí, do ponto de vista de Putin, esse referendo é essencial para que ele consiga manter-se, de alguma forma, íntegro no esforço de guerra que ele vem travando nesses 212, 13 dias aí, dentro da Ucrânia, né? A partir do momento que ele consegue transformar essas regiões em Rússia, né, em território russo, mesmo que isso não tenha legitimidade internacional, terá para o governo de Vladimir Putin, ele poderá utilizar da doutrina militar russa para fazer a defesa desses territórios como se fosse Rússia. E é aqui que os armamentos nucleares passam a ser possíveis de serem utilizados, né? Porque a partir desse momento o que estaria em jogo não é só o conflito nas regiões separatistas e a possível anexação, mas sim um ataque ao território russo. E aí, obviamente, isso daria ao Vladimir Putin um tipo de capacidade bélica que até hoje ele não tem, e que ele tem do ponto de vista do recurso, mas não tem do ponto de vista da legitimidade. Então, é uma tática também que foi usada na Crimeia e que a comunidade internacional não tomou nenhuma medida para rechaçar, foi condenada, mas não foi minimamente desconstruída, e que dificilmente será desconstruída também na região que agora está sofrendo com esses referendos. Então, professora, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a gente. Ontem nós entrevistamos aqui um encarregado da Embaixada da Ucrânia no Brasil e ele disse com outras palavras isso que a senhora nos relatou agora aqui, a resposta à anexação da Crimeia pelos russos teria sido frouxa demais, o que permitiu que os russos se estruturassem por 8 anos para então avançar como avançaram a partir de fevereiro, né? E a senhora também desenhou muito bem o cenário que os russos estão construindo, né? Ou seja, eles entram, anexam, ficam só os russos, eles fazem um referendo e todo mundo sabe qual vai ser o resultado do referendo, e se alguém tentar tomar de volta um território que em tese passou a ser deles, é agressão ao Estado russo. Como sair dessa, professora? Não é hora de tentar restabelecer algum canal de comunicação entre os russos e o Ocidente? Porque parece ser um impasse que, fora da diplomacia, só oferece alternativa de uma guerra ainda mais violenta do que aquela que a gente está vendo, né? Quem é que pode fazer esse canal, estabelecer esse canal, professora, se é que essa é a saída? Essa pergunta é muito importante, talvez acho que é a pergunta central hoje do que nós vemos desse conflito, né? A única maneira, talvez mais pontual e mais rápida de sair e resolver esse conflito vai ser, de alguma forma, entendendo que essas conquistas russas sejam difíceis de retroceder e que esse espaço conquistado pela Rússia talvez tenha sido perdido pela Ucrânia. Óbvio que isso é uma violação do território, foi uma violação do território ucraniano, é uma violação de guerra, mas nesse momento há aqui uma questão geográfica e pontual que se colocou, que é difícil ver Vladimir Putin retrocedendo. Para que haja algum tipo de conversação, algum tipo de mediação que possa levar a um acordo de paz, que eu acho hoje muito difícil, pelas perspectivas tanto de Zelensky e de Putin no momento do conflito, era preciso que alguns tipos de cedências fossem tomadas.
Por parte da Rússia, obviamente, não avançar mais em outras partes do território ucraniano, deixar com que a Ucrânia tenha muito mais autonomia de suas decisões, principalmente de negociar e entrar na União Europeia, até, esticando a corda, entrar na OTAN, o que eu acho que nunca vai acontecer, mas que ele deveria deixar isso como responsabilidade da Ucrânia. E por parte da Ucrânia, obviamente, distensionar essa luta em defesa de um território que talvez não consiga mais fazê-lo pertencer à Ucrânia. Mas veja, todas essas dimensionalidades são coisas muito difíceis de aceitar depois de 212 dias de guerra, depois de mais de 5 mil mortes para cada lado. Isso só oficiais, é muito mais gente, né? Então, hoje nós estamos num impasse, né? Quem pode servir hoje de mediador e que tem servido de mediador são potências médias que estão na região e que têm algum contato com os dois beligerantes. Eu acho que hoje o grande expoente desse processo é principalmente a Turquia, em alguma parte Israel, que não está diretamente ligada ao espaço geográfico do conflito, mas tem relações com as duas potências, e que a gente não tem falado muito, mas conseguiram um feito muito interessante, que foi a troca de prisioneiros de guerra entre as duas nações, o que faz com que eles, de alguma forma, tenham conversado. E se eles conversaram para trocar esses prisioneiros, pode ser que a conversa possa caminhar para o outro lado. Dificilmente o Ocidente, aí eu falo na figura dos Estados Unidos, dos seus aliados europeus, possam vir a configurar-se como esses mediadores, porque eles estão muito ligados no conflito ao lado ucraniano, né? E a Rússia os entende como um parceiro e um aliado efetivo do esforço de guerra da Ucrânia. Então, hoje, nós contaríamos com essas potências, digamos, mais marginais do sistema, né? O quão elas teriam legitimidade para fazer isso é duvidoso, né? Não por não terem legitimidade enquanto Estado, mas pelo peso que teriam de fazer com que Estados como os Estados Unidos ou a própria Europa se deixasse mediar por potências como a Turquia, né? Mas é um imbróglio, Rafael. Eu acho que a gente não tem uma solução de curto prazo. E acho, de forma assim analítica, muito racional, que não é interesse nem por parte da Rússia, nem por parte do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, que o conflito cesse rapidamente. Porque esse conflito ele não está sendo lutado só pela conquista dos territórios separatistas a leste da Ucrânia. Ele é um conflito que tem a ver com o controle da ordem internacional, de como os Estados Unidos pode, de alguma forma, rivalizar com a China, na maneira como a agenda internacional é controlada, e pela sobrevivência da Rússia como um ator hegemônico e importante do sistema, né, aliando-se à China e tentando manter-se com algum grau de influência. Então, há muito mais coisa envolvida nesse conflito do que só o território ucraniano. Infelizmente, porque quem padece mais é o território ucraniano e a população ucraniana. Mas ela talvez seja secundária, e aí, com muita pena, falo isso, na lógica do que será a decisão do conflito ao nível internacional. Isso é de se lamentar. Certamente. Lamentar é a palavra que a gente tem mais usado, né, professora? Porque 2022, a diplomacia falhando a ponto da gente ver mortos, enquanto a briga que está acontecendo mesmo é pelo controle do nosso globo, né? Conversamos aqui com Daniele Aires, professora de Segurança e Política Internacional da Universidade de Santa Catarina. Professora, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade. Obrigada pelo convite e a continuação de um excelente jornal para vocês. Obrigado, professora.